Com o fim da temporada de 2025, o teste pós-temporada em Abu Dhabi foi um evento bastante interessante. Ele nos deu uma primeira visão de Lando Norris como campeão mundial, de alguns pilotos em novas equipes para 2026 e, o mais importante, de algumas novas tecnologias que veremos na próxima geração de carros ativos de 2026. Dito isso, vamos dar uma olhada em todos os detalhes interessantes que captamos no teste pós-temporada em Abu Dhabi. As equipes foram autorizadas a utilizar dois carros diferentes para o teste pós-temporada. Um carro regular de 2025, pilotado por um jovem piloto. Um carro mula, especificamente adaptado para o trabalho de desenvolvimento de pneus Pirelli de 2026, pilotado pelo piloto de corrida titular da equipe. Na verdade, a parte dos carros de 2025 com os jovens pilotos foi a menos importante do teste. Embora seja positivo que esses jovens tenham mais oportunidades e tempo de pista, o material realmente interessante estava nos carros mula e na prévia de 2026. Foi definitivamente curioso ver pilotos como Hadjar na Red Bull e Arvid Lindblad na RB. Seria muito interessante obter feedback da Red Bull sobre o ritmo e os números de Hadjar após Abu Dhabi em comparação com Max Verstappen e Yuki Tsunoda, já que ele estava dirigindo exatamente os mesmos carros. Certamente a equipe e Isaac já tiveram uma ideia de onde o ritmo dele pode se encaixar em comparação com o Max no início de 2026. Outra parte realmente interessante foi, é claro, o nosso novo campeão mundial, Lando Norris, usando um capacete especial dourado em homenagem ao campeonato pela primeira vez. Também foi confirmado, após ele vencer o campeonato, que ele usará o número 1 em seu carro. O LN4 ficará de lado por um tempo e teremos o LN1 em 2026. No entanto, ele não pôde usar o número 1 no teste pós-temporada porque, oficialmente, o evento ainda faz parte da temporada de 2025. É o teste pós-Abu Dhabi. Teremos que esperar um pouco mais para ver esse número 1 na McLaren, já que, pelo menos para o resto de 2025, o número 1 ainda pertence a Max Verstappen. A primeira coisa que aprendemos com a Pirelli é que eles impuseram um limite de velocidade durante o teste nos carros mula, pilotados pelos pilotos titulares, de 300 km por hora, ou 186 milhas por hora. Isso se deve ao fato de que os carros de 2026 terão aerodinâmica ativa nas asas dianteira e traseira. Quando ativada, haverá uma redução significativa de arrasto e downforce em ambos os eixos. Contudo, os carros mula usam o chassi de 2025 e ainda contam apenas com o sistema de redução de arrasto, DRS, regular na asa traseira. Quando o DRS é ativado, ocorre uma quantidade desproporcional de downforce no eixo dianteiro. Isso submete os pneus a um nível de carga e a um aumento de temperatura que não é representativo dos carros de 2026. Portanto, para equilibrar a carga de forma mais uniforme entre os eixos dianteiro e traseiro e garantir que os dados obtidos fossem mais consistentes com o que terão na próxima temporada, a Pirelli impôs esse limite de velocidade. Observar os carros mula na pista nos deu a primeira visão da aerodinâmica ativa que será vista nos novos carros de 2026. Eles terão a aerodinâmica ativa nas asas dianteira e traseira para reduzir o arrasto e o downforce nas retas. Basicamente, o objetivo é ter alto downforce nas curvas, nível Mônaco, para permitir que os pilotos ataquem as curvas e as zonas de frenagem, e então, nas retas, ativar um modo de baixo downforce, nível Monza. É importante notar que em 2026, as asas dianteira e traseira só poderão ser abertas ou ativadas quando o carro estiver em uma parte da pista designada pela FIA como não limitada pela tração. Isso é puramente por segurança, pois o que se quer evitar com a aerodinâmica ativa é recriar falhas de DRS, onde os pilotos freiam intensamente e simplesmente não têm downforce para parar o carro, o que já causou inúmeros acidentes. No teste, as equipes estavam aproximando o perfil aerodinâmico utilizando asas de Monza na frente e usando o DRS em mais retas do que apenas as zonas normais designadas. Isso é um pouco como em 2012, quando os pilotos eram autorizados a usar o DRS onde quisessem durante a volta na classificação. O que as equipes e a Pirelli procuravam era uma aproximação das cargas de reta e de curva que são esperadas em 2026, e o impacto que elas terão nos pneus de nova especificação, que também foram vistos nos carros mula. Especialmente para as equipes, isso permitiu validar o que estavam vendo em seus próprios simuladores. Usar os dados da vida real que coletaram os ajudará a aprimorar suas ferramentas de modelagem e simulação para 2026. Isso será crucial para uma era totalmente nova, com todas essas novas tecnologias e power units, e ainda mais em uma época de teto orçamentário. Foi a primeira vez que puderam validar o que viram no túnel de vento e no simulador, com o que estavam vendo na pista.
Duas equipes chamaram atenção pela forma como desenvolveram seus mecanismos para tornar suas asas dianteiras ativas: Mercedes e Ferrari. Mercedes utilizou um design rudimentar no carro mula de Antonelli, com um sistema de atuação que movia o elemento superior da asa dianteira. Esse sistema estava conectado por um tubo bem grande ao bico, onde estava o mecanismo real. A Ferrari, no entanto, usou um sistema muito mais refinado, já desenvolvido e utilizado pela Pirelli em um teste anterior. O atuador no elemento superior da asa dianteira estava conectado por uma haste de carbono, escondida atrás da asa e que ia para debaixo do bico do carro. Isso permitiu à Ferrari controlar ativamente o nível da asa e essencialmente mover o elemento superior, enquanto também rodava com o DRS aberto, simulando os modos de baixo downforce de 2026. Apesar de todas as ressalvas de que são apenas carros mula e sistemas rudimentares, os pilotos sentiram pela primeira vez como é entrar na curva com um pacote de alto downforce e seguir para a reta com um pacote de baixo downforce, algo que só haviam experimentado no simulador. É interessante analisar alguns números de velocidade e tempo de volta. Sabemos que os carros serão significativamente mais lentos na próxima temporada devido à tecnologia totalmente nova na unidade de potência e na aerodinâmica, e porque os carros estarão imaturos no ciclo regulatório. No teste, Kimi Antonelli foi o mais rápido dos carros mula, marcando 1 minuto e 25,170, o que foi 2,5 segundos mais lento do que o melhor tempo de classificação da Mercedes no fim de semana de corrida. Considerando todo o grid, o déficit médio dos carros mula em relação aos tempos mais rápidos de classificação das equipes foi de 3,93 segundos. Mais uma vez, nada disso é 100% representativo ou exato do que veremos na próxima temporada, já que são apenas carros mula com desenvolvimentos iniciais. No entanto, nos dá um primeiro vislumbre de 2026. É justo esperar que na próxima temporada vejamos os carros sendo potencialmente 3, 4 ou talvez até 5 segundos mais lentos do que a geração atual de carros em 2026. Bom, é isso aí. Se você gostou deste vídeo e quer apoiar o canal, não se esqueça de se inscrever e curtir. E nos vemos no próximo vídeo.